Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bom, essa semana a gente vai trabalhar em orientação de estudos, estratégia de estudos, né? A semana passada foi nivelamento, mas a gente já tem aí unido as atividades tanto de estratégia de estudo quanto de nivelamento para a gente conseguir fazer uma relação, linkar os dois conceitos, né, as habilidades que a gente tem que desenvolver, porque na verdade tudo está relacionado uma coisa com a outra. Então, essa semana, como seria estratégia de estudos, eu selecionei aqui para a gente trabalhar a respeito de mapas conceituais. E quando a gente vai trabalhar um mapa conceitual, quando a gente vai fazer um mapa conceitual para ajudar a gente a compreender melhor, ou às vezes até a fixar um conteúdo, a primeira coisa é que eu preciso ter bem claro qual é o conteúdo que eu vou trabalhar naquele mapa. Né? Não adianta eu querer, eu quero fazer um mapa conceitual, mas e aí? Eu quero fazer um mapa conceitual do quê? Né? Eu preciso ter um conteúdo, eu preciso ter um objetivo para poder montar o meu mapa, que depois vai me ajudar como uma ferramenta excelente aí para a gente conseguir. Quando vai fazer uma avaliaçãozinha, precisa estudar um conteúdo, ele facilita bastante, ele sintetiza as informações. E a gente vem falando dessas coisas aí no decorrer das aulas, né? E aí, para a gente montar um mapa conceitual, eu escolhi juntamente com a professora de matemática, a professora Dai, um conteúdo que vai ser bastante importante para o desenvolvimento da aula dela, né? Das atividades que ela ainda vai ter com vocês esse bimestre. Então, estratégia de estudos, o que a gente vai trabalhar são os mapas conceituais, que tem aqui a habilidade, possibilitar ao educando desenvolver um processo cognitivo de aprendizagem em que ele próprio orienta a aquisição de novas informações, porque elas estarão diretamente relacionadas com a estrutura de conhecimento prévio dele, sua estrutura de conhecimento. E aí, na parte de matemática, a gente precisa conseguir identificar os monômios que são semelhantes para poder resolver os problemas. E a gente também precisa reconhecer as operações algébricas que ocorrem entre os monômios. Tá? Às vezes, é necessário que o monômio seja semelhante a outro para que a gente possa fazer a operação e às vezes não. Então, aqui tem uma explicação certinha de como funcionam os mapas mentais, de quando ele foi utilizado pelas primeiras vezes e explicando a respeito dos mapas conceituais. Aqui nós temos 5 passos de como montar o nosso mapa conceitual. Então, a gente tem que ter a ideia central, que é o objetivo, é o tema que a gente vai trabalhar no mapa. As ramificações, que são as informações que são importantes a partir daquele tema, daquela ideia central. As palavras-chave ou imagens-chave, que são aquelas que da gente olhar no nosso mapa, a gente vai conseguir identificar o que está querendo dizer naquele momento. As cores e a edição, que na verdade elas estão junto aqui com palavra-chave e imagem-chave, porque a aparência do nosso mapa, que no caso um mapa que para mim é fácil, é importante, é um mapa que vai me ajudar, nem sempre é um mapa que vai te ajudar. Isso daí é uma questão pessoal, então por isso que a gente vai ter a opção de cada um montar o seu mapa conceitual, tudo bem? Bom, para que a gente monte os mapas, então, como eu disse, é muito importante a gente ter bem claro qual é o tema que a gente quer trabalhar. Não adianta simplesmente pegar um tema, a partir desse tema eu vou fazer, mas eu nem li algo sobre o tema. Então, para que nós possamos montar o nosso mapa conceitual, como em algumas aulas de resumo, por exemplo, eu dei um texto para vocês resumirem, aqui eu vou passar o conteúdo de matemática bem brevemente, para que vocês consigam, a partir desse conteúdo, montar o mapa mental de vocês. Então, vamos lá. A gente tem aqui as expressões algébricas. Quais são as expressões algébricas? O que são expressões algébricas? A gente começa a aprender lá no ensino fundamental 1 as expressões numéricas, né? Que é quando a gente começa a somar 2 numerinhos. 2 mais 3, 5, é uma expressão numérica. Já quando a gente fica um pouquinho maior, com uma compreensão um pouquinho melhor, a gente entra nas expressões algébricas, que é quando a gente tem junto com os números algumas letrinhas, e essas letras significam nada mais, nada menos do que um valor numérico que está escondido ali.
tá? Então, expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Por exemplo, 2A mais 3B, que quer dizer 2 vezes o valor de A mais 3 vezes o valor de B, isso daqui é uma expressão algébrica. 5xy é uma expressão algébrica, que é formada pelo produto, pela multiplicação entre o número 5, a letra x e a letra y, tá? E lembrando que como as letras aqui representam valores numéricos, então deixa eu fechar aqui. Aqui eu estou dizendo 5 vezes o valor numérico de x vezes o valor numérico de y. E um último exemplozinho aqui, 2A sobre 3, quer dizer, o dobro do valor numérico A dividido por 3. Tudo bem? Aqui dentro das expressões algébricas, a gente tem alguns terminhos que têm uns nomes específicos. E o primeiro que a gente vai ver são os monômios. Mono vem de um. Tá? Então, são expressões que apresentam apenas um termo. E eu coloquei aqui para vocês 3 exemplos. 3AB, 10xy ao quadrado z ao cubo e BH. Aqui dessas expressões é importante a gente esclarecer alguns nomes, tá? Esses números que aparecem em frente às letras, eles são chamados de coeficientes. Então, esse 3 é um coeficiente, o 10 é o coeficiente, e aqui que não aparece número nenhum é porque é o número 1. Então, 1BH, portanto, o coeficiente numérico deste monômio é o número 1. E aí a gente tem a parte literal, letras, literal, que são as letrinhas que estão aí presentes no nosso monômio. Nesse caso, a parte literal deste primeiro monômio, ela é formada pelas letras A e B. Neste caso, a parte literal aqui desse monômio é xy ao quadrado z ao cubo. Tudo bem? Quando a gente tem essa representação aqui, ó, significa que esse 2 é o expoente do y, esse 3 é o expoente do z. Tudo bem? Isso também pode aparecer com esse acento circunflexo aqui, o chapéuzinho, indicando que aquele número está acima da letra, tá? Então, aqui a parte literal é xy ao quadrado z ao cubo. As variáveis que fazem parte da parte literal são apenas x, y e z. Mas quando for perguntado qual é a parte literal de um determinado monômio, é importante colocar também os expoentes, tá? E aqui nesse caso, coeficiente numérico 1, parte literal BH. B elevado a 1, H elevado a 1, por isso não tem expoente aparecendo. Tudo bem? Agora aqui é muito importante a gente conseguir identificar quando 2 ou mais monômios são semelhantes. Eles são semelhantes quando eles possuem a parte literal idêntica. Se a parte literal for exatamente a mesma, eles são semelhantes. Por exemplo, aqui, os monômios 4xy e 30xy, eles são iguais. Por quê? Porque a parte do coeficiente não importa para a gente determinar quando eles são semelhantes ou não, tá? Mas a parte literal aqui é x elevado a 1, y elevado a 1 também. Aqui no 30xy, qual é a parte literal? X elevado a 1 e y também elevado a 1. Então, não só as letras são iguais, mas os expoentes dessas letras também são iguais. Portanto, esses dois monômios são semelhantes. Já aqui, 4xy e 30x ao quadrado y ao cubo não são semelhantes, porque aqui no 4xy, novamente, os expoentes valem 1 cada um, eu tenho x elevado a 1, y elevado a 1, e aqui eu tenho 30x ao quadrado, y ao cubo, então a parte literal é diferente. O que seria 30x ao quadrado, y ao cubo? X ao quadrado significa que o x está se multiplicando 2 vezes. Então, se eu fosse reescrever esse monômio, seria 30 vezes x vezes x.
E y ao cubo significa que o y está se multiplicando 3 vezes, então seria y, y, y. Isso daqui é igual a isso daqui? Não é igual, portanto, eles não são semelhantes. Tudo bem? Até aqui, qualquer dúvida já me manda lá no WhatsApp, não espera não. A gente tem também os binômios, bi de 2, e trinômios, tri de 3, que são as expressões que possuem 2 para ser binômio, 2 monômios, ou 3 monômios para ser trinômio. Tudo bem, só que esses nomes eles não são muito utilizados. A partir de monômio, a gente já pula direto para polinômios, que são as expressões que apresentam a soma ou a subtração entre 2 ou mais monômios. E aí, coloquei para vocês alguns exemplos. Agora, expressões algébricas. Eu vou pausar esse videozinho para continuar o vídeo de uma outra forma. Certo? Qualquer dúvida já me manda lá no WhatsApp, nem espera.